Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz. Nessa noite eu quero, antes de iniciar, falar com vocês uma questão bem difícil, né? Que é a justiça própria. Esse texto que a gente vai ler vai ser baseado em justiça própria. E a justiça própria, ela é muito difícil de ser identificada, porque ela vem disfarçada de uma legítima desculpa, de um legítimo argumento. Então, eu peço que você, durante esse tempo que a gente vai conversar, que você abra sua mente, expanda, para ver se você ou eu estamos enquadrados aqui, tá bom? Antes disso, eu quero te agradecer. Os vídeos estão indo bem, graças a Deus, chegando a lugares longes e com algumas visualizações consideráveis. Então, pessoas estão sendo alcançadas, não é? Então, quando você vê esse vídeo, você dá um joinha, se inscreve aí no canal e compartilha, tá? Hoje a gente vai falar sobre a mulher adúltera, que foi pega em adultério. Eu vou ler. E vou ler a Bíblia e eu vou usar o livro do Philip Yancey, tá bom? Que ele traz um parecer, eu queria usar esse texto. Diz assim, João 8. Vou ler a partir do versículo 7. Diz assim o texto. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aqueles que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado a sós e a mulher ficou de pé, ou em pé, aonde estava. Ela foi trazida arrastada. Presta atenção. Arrastada e colocada no pé de Jesus. Jesus ali se colocou como um juiz para dar o veredito daquela mulher. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Que coisa maravilhosa. Aí no texto do Philip Yancey, ele traz assim, olha. E para a mulher, tomada pelo temor da expectativa de uma possível execução, Jesus dá o veredito. Nem eu a condeno. Vai e abandona a sua vida de pecado. Assim, em uma tacada brilhante, Jesus substituiu as duas categorias presumidas, os justos e os culpados. Ele ali dividiu justos e culpados por duas categorias diferentes: os pecadores que admitem o pecado e os pecadores que negam o pecado. A mulher apanhada em adultério, desamparada, admitiu a sua culpa. Muito mais problemáticas eram as pessoas como os fariseus. Negavam ou reprimiam a culpa.
Eles também precisavam estar de mãos vazias para receber a graça divina, como aquela mulher chegou de mãos vazias. O Dr. Paul Towner expressa esse padrão de linguagem psiquiátrica. Um psiquiatra abordando esse texto. Ele diz assim: apaga a culpa, Deus apaga a culpa consciente. Se você tem consciência da culpa que você tem e confessa, Deus apaga. Mas traz à consciência a culpa reprimida. Aquela culpa que você e eu carregamos dentro de nós sem confessá-los, Deus fica trazendo toda hora a sua consciência. Toda hora a sua consciência. Quando você a confessa, Deus apaga. Isso é fato. Confessa, porque vai vir. O tempo todo vai vir, vai te martirizar. Vai fazer como Davi. Secaram os meus ossos. Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos foram apodrecendo e o meu vigor foi sendo tirado do corpo. É como se um vampiro estivesse... vampiro... Não existe vampiro. É como um morcego estivesse sugando você, sabe? Uma sanguessuga ali o tempo todo tirando sua energia. Então, a cena que se encontra em João 8 desconcerta-me, disse o Felipe Hansen, porque em razão de minha própria natureza, identifico-me mais com os acusadores do que com a acusada. Nego mais do que confesso, envolvendo meus pecados em um manto de respeitabilidade. Raramente ou nunca sou apanhado em uma indiscrição espalhafatosa e pública. Mas, se entendo corretamente essa história, a mulher pecadora é a que mais se aproxima do reino de Deus. De fato, só posso avançar no reino se me tornar como a mulher, trêmula, humilde, sem desculpas, com as mãos abertas para receber a graça de Deus. Que maravilha! Irmãos, que maravilha! Como nós precisamos ser como essa mulher. Chegar na presença de Deus trêmulo, humilde, sem desculpa, com mão vazia. Com mãos vazias. Quero deixar para você aqui uma reflexão. Presta atenção. Aqueles homens que estavam ali eram homens que para eles eram perfeitos. Eles eram os doutores, os fariseus, os escribas. As duas casas estavam ali, mais importantes. Aquela mulher foi levada diante de Jesus, não foi por acaso. Foi para que ele fosse testado. Ela chega ali com nada. E aí Jesus é questionado por aqueles homens, dizendo que a lei de Moisés diz isso, que a lei de Moisés diz aquilo, e você o que diz? Presta atenção, você já conversou com uma pessoa que se acha justa? Que é uma justiça própria da cabeça aos pés? Você não consegue convencer essa pessoa do pecado dela, porque ela acha que ela sempre tem razão. Ela vai sempre saindo por algum canto, porque ela sempre tem razão. Ela é influenciada por pessoas, por mensagens, para justificar aquilo que ela quer manter como erro, quer manter como engano. Então ela vai sempre ter razão, por mais que todos em volta estejam dizendo está errado, ela sempre vai achar que tem a razão, porque ela sempre está fundamentada naquilo que é em opiniões, fundamentada em opiniões que satisfazem aquilo que ela quer.
aquilo que é preciso ouvir. Isso é justiça própria, isso é horrível. E aqueles homens eram cheios de justiça própria, porque eles escreviam a Bíblia, mantinham o que estava escrito. Religiosamente falando, ok, eles eram perfeitos. Agora, pensa comigo. Aquilo já não havia acontecido algumas vezes? Você acha que mulheres, que é o costume naquela época, em algum momento não foi pega em adultério e levada diante daqueles homens para que eles pudessem fazer aquilo que a lei de Moisés dizia? Sim, claro que sim. Ela não era a primeira. Ela não foi a primeira. Antes dela já havia acontecido isso com certeza. E naquela era, antes de Jesus aparecer, naquele momento. Agora, por que naquele momento, quando Jesus diz a palavra a eles, eles soltam as pedras? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe por quê? Porque Jesus não fala com eles. Jesus, quando levanta e olha e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está falando a demônios, não está falando com eles. Porque moralmente falando, eles iam apedrejar até Jesus. Porque eles eram perfeitos, para eles aquilo era seguir a lei, eles não podiam negar aquilo. E eles já haviam feito. Só que naquele exato momento, o Filho de Deus fala a mentes corrompidas por enganos, sofismas, mentiras do diabo, desprovidas da graça. Jesus fala a homens cheios de justiça própria, fundamentados em conselhos para satisfazer o seu ego e achar que podem fazer aquilo que querem. Jesus fala a demônios. Ele olha e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram largando a pedra do maior ao menor. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Por quê? Porque Jesus fala aqui no versículo 8, no versículo 9, então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências. Olha, consciência. Ah, Deus não muda a minha consciência aqui, ó. Ah, eu faço aqui, ó. Deus muda. Deus muda. Quando Deus decide bradar, decide falar, Ele fala na sua consciência, fala no seu coração, fala no seu corpo e você muda. Esses homens, eles eram perfeitos para eles. Mas quando a graça se levanta e se dirige a palavra a eles, acabou. 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 Não tem como. Não viva assim. Deus apaga a culpa consciente. A culpa consciente é a ausência da justiça própria. Senhor, não. Senhor, o que está de errado? Senhor, não está legal isso. Senhor, o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu penso, o que eu estou pensando, tem que estar de acordo com a sua palavra. Aqueles homens da lei usavam a Deus, a religiosidade para matar. E tem hoje pessoas usando a religiosidade, Deus, disfarçado de um Deus, né, zen, de um Deus universalista, sabe? Um Deus que, não, tá tudo bem, Deus perdoa. Não, Deus perdoa pecado, é verdade. Mas ele não, Deus perdoa o pecador. Mas com o pecado ele dá. A régua de justiça de Deus é reta. Corta reto. Não adianta você achar que não vai pagar porque vai. Não adianta você achar que não vai colher porque vai. Aqueles homens
foram convencidos na sua consciência. Deus não muda a minha mente, eu faço o que eu quero. Deus respeita. Aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, quando Deus fala, acabou. Ele faz de rei animal para comer mato. Acabou. Bobeira. Deus apaga a culpa consciente, mas traz à consciência a culpa reprimida. Fica reprimido, corroendo, se corroendo, se corroendo. Não, gente. Tire as pedras das mãos. Tem muita gente com pedra na mão e pouca graça nos lábios. Lembra? De 100 homens mude disse: um lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. Ao invés de você pegar o espelho e colocar, sair com o espelho para trabalhar, para ir para a escola, para pegar uma condução, e nesse espelho você ir se espelhando, conversando com amigos, e aí você vai se espelhando, faça diferente. Saia como uma janela. Porque quando você ouvir alguém reclamar, você diz: ei, eu tenho um lugar para você entrar. Eu tenho um lugar para você vir. Que seja assim, então. Menos pedras e mais graça. Mais graça. Mas não confunda graça com responsabilidade humana. A graça do Pai não te exclui da sua responsabilidade como homem, como esposa, como filho, como servo. Não te exclui. Pelo contrário, ela sobe a régua. Ela sobe a régua. E eu tenho uma coisa para te dizer, para a gente orar. Você é um escolhido. Você é um escolhido. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, abençoa esse meu amigo, essa minha amiga. Eu oro para que dentro dessa realidade que nós lemos, nos encaixemos, Pai. Eu oro para que nós sejamos, meu Deus, menos acusadores, menos atacadores de pedras, menos religiosos ao ponto de achar que a nossa justiça própria excede a justiça de outros. Mas faça-nos como essa mulher que chegou ali diante do Senhor sem nada, trêmula, humilde, sem culpas, mas com as mãos abertas, como último refúgio, o último lugar, Pai, para que ela pudesse encontrar descanso. Por isso te abençoo em nome de Jesus e declaro você livre de toda justiça própria. E oro pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento, profetizando que o Senhor é aquele que te sustenta, é aquele que te traz paz. Seja você abençoado em nome do Senhor Jesus. É isso aí, gente. Até já, até o próximo e vamos que vamos, porque o Pai é bom. Tá bom? Até já. Tchau, tchau.